Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria podemos mais uma vez entrarmos na sua casa pelo programa ABC do Espiritismo. Hoje com um entrevistado especial, José Lázaro Boberg. Está vindo lá de Jacarezinho, Paraná, para falar um pouquinho dessa doutrina apaixonante que é o Espiritismo. Tudo bem com você, Boberg? Tudo bem, meu amigo Sérgio. O prazer é renovado em estar aqui para poder dialogarmos sobre a doutrina espírita que faz parte da nossa vida. E, portanto, nós estamos aqui em disponibilidade para que nós juntos possamos refletir sobre o Espiritismo. Boberg é um dirigente espírita, orador, escritor, tem escrito vários livros também pela nossa editora M, do nosso querido Arnaldo, lá de Capivari, que aqui está conosco também, acompanhando essa entrevista. Nós vamos conhecer um pouco melhor o orador, escritor, dirigente de uma casa espírita, porque muitas pessoas leem um livro, mas não conhecem o autor e querem conhecer um pouco mais. Boberg, vamos começar a falar um pouquinho de como você iniciou no nosso movimento espírita. Olha, desde a infância eu sempre tive participação, ainda nos tempos que o Espiritismo não possuía essa sistematização como nós temos hoje, mas nós tínhamos participação junto com meus pais, trabalhos normais nas casas, onde os espíritos comunicavam. Então sempre eu fui envolvido de que nós não estamos sós, que nós estamos envolvidos sempre pela participação de entidades espirituais e que participam conosco de acordo com a possibilidade, de acordo com a energia que cada um emana. Nós entramos em sintonia de faixa vibratória e eu desde criança tive facilidade de perceber a presença do Espírito em nossa vida. Claro, iniciou-se assim, de forma não programática, mas o Espiritismo efetivamente entrou em nossa vida como decisão, como tomada de decisão, como roteiro de vida, quando nós éramos radialistas e começamos a perceber efetivamente o Espírito nos envolvendo e nos deixava assim numa situação de levitação. Nós vimos o corpo e vimos que saíamos do corpo, sentíamos que nós tínhamos algo diferente. E daí, a partir deste momento, tem fatos interessantes que depois a gente pode contar. E aí eu fui procurar um espírita e ele imediatamente, ao tomar contato conosco, ele nos disse: você vem à noite aqui que eu vou te colocar na mesa. Na época era assim. Hoje não, hoje tem todo um cerimonial para preparar o cidadão, estudar para depois ele participar. E eu fui ao centro à noite, pronto, o Espírito me envolveu. Foi algo inusitado na minha vida. Eu digo que a minha vida começou aí, em duas etapas, até este momento e daí para frente, onde nós passamos a devorar obras espíritas, obras científicas, obras contrárias ao espiritismo, para que nós pudéssemos efetivamente entender o que é esta mecânica espiritual e o que é do espírito, o que é da própria mente. E você tinha quantos anos, Boberg? Eu estava aproximadamente com uns 20 e poucos anos, quando a mediunidade aflorou. E aí quando nós começamos efetivamente a dizer que nós éramos espíritas, porque nós passamos a frequentar as casas, passamos a estudar junto com os companheiros e pautar a vida, porque o importante é isso, é pautar a vida na moral espírita. Na vida profissional também foi professor universitário, né, Boberg? Foi. Eu fui professor do ensino médio por concurso durante 30 anos. Nós fomos professores do ensino médio, professor na área de pedagogia,
professor de didática, de fundamentos da educação. E quando nós estávamos já prestes a requerer a aposentadoria, eu fui fazer curso de Direito em Jacarezinho, e cursamos Direito e logo em seguida nós fomos convidados para ser professor na Faculdade de Direito, onde fizemos a nossa carreira universitária, onde fui professor por mais de 20 anos de Direito Constitucional, fui vice-diretor, fui diretor da Faculdade de Direito, que é da Universidade do Norte, pioneiro do Paraná. E no movimento espírita, para nós podermos acabar de completar um pouco essa linha de raciocínio, conhecer um pouco o escritor, orador espírita, e na casa espírita, hoje frequenta qual casa e quais as atividades? Bem, nós temos em Jacarezinho 2 casas, uma nós mesmos fundamos, mas nós trabalhamos no Centro Espírita João Batista de Jacarezinho. Nesse Centro Espírita João Batista nós fazemos de tudo. Nós somos expositores, nós somos orientadores dos companheiros na casa, enfim, pela idade, pela experiência, nós podemos ser um pouco de professor, um pouco de orientador às pessoas que chegam na casa sem orientação nenhuma. Chega gente precisando de um tratamento e fazemos aquela triagem e nós encontramos pessoas que vão à casa achando que a solução vai ser imediata, que o espiritismo vai dar um jeito. Tem muito disso. A pessoa chega com um problema, às vezes, de ordem psicológica, nem é ordem mediúnica. Não, mas me disseram que eu estou acompanhado por um espírito, a minha vida está ruim. Então, muita gente vai à casa espírita sem mesmo entender. Ele quer uma solução para o seu problema, mas ele vai, ao ser orientado, que na realidade ninguém vai fazer milagre. O milagre é a própria pessoa. É orientada para mudar comportamento, fazer leituras, enfim, modificar-se. Porque modificar o outro sem modificar-se não tem solução. Então a gente trabalha no sentido de ensinar as pessoas a fazer a transformação, a modificação, e aí nós temos bons resultados. Roberto, você está aqui na nossa cidade, Itapira, exatamente no início do 23º Mês Espírita de Itapira, organizado pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E você traz para nós um lançamento, mas antes de nós falarmos um pouquinho desse lançamento, em que momento foi que apareceu os livros? Pois é, Sérgio, é coisa interessante. Num primeiro momento, nós criamos o Clube do Livro Espírita em Jacarezinho, atendendo a cidade, a região, e sempre fomos devoradores de livros, sempre nós fomos estudiosos, mas jamais pensava em escrever livro. Às vezes eu lia, por exemplo, o livro Agenda Cristã, que até surgiu um livro depois, eu dizia para mim mesmo, puxa vida, esse texto da Agenda Cristã é preciso que algum escritor desenvolva, faça um trabalho, dê uma expansão, uma elasticidade ao texto, mas jamais pensava em escrever livro. Tanto é que essa Agenda Cristã, eu lancei um livro, chama-se A Solução, sim, com base na Agenda Cristã. E então, quando eu comecei realmente a escrever livros, é um processo, é muito interessante. Nós trabalhávamos numa faculdade de Direito, em Jacarezinho, e fomos fazer mestrado em Direito na Instituição Toledo de Ensino, em Bauru. E quando se faz um curso de mestrado, exige toda uma tecnologia e é preciso fazer uma dissertação. Quando é mestrado, é dissertação. Quando é doutorado, é tese. Tem que fazer uma dissertação no final e defender essa dissertação perante uma banca. E eu fiz praticamente o primeiro livro, fiz uma dissertação e os orientadores, após a minha exposição, recomendaram que a minha dissertação tinha que transformar em livros, que seria muito útil para os estudantes de direito, para os técnicos das casas legislativas. E eu fiz o primeiro livro aí. Daí para frente,
diante daquilo que nós gravamos na nossa rede neural a vida inteira, lendo Kardec, lendo André Luiz, lendo Emmanuel, então nós tínhamos, como temos, obviamente, um repositório gravado na nossa rede neural, na nossa memória. E aí, um dia eu fui fazer uma palestra numa cidade próxima à nossa, e daí eu fiz uma palestra sobre aquela passagem de João, é preciso nascer de novo, né? Nascer de novo no sentido de reencarnar. Eu fiz a palestra, bem envolvido, várias pessoas presentes, e depois, ao voltar para casa, em meu carro, sozinho, eu ouvia esta mensagem, é preciso nascer de novo, é preciso. Eu ouvia aquilo como se estivesse falando dentro de mim, quer dizer, certamente naquele momento eu estava numa faixa vibratória que entidades estariam falando comigo. Cheguei em casa e não conseguia dormir, aquilo vinha na minha mente. Deitei para o nosso sono reparador, passei a noite inteira em transe, com aquilo vindo à minha mente. Falei, puxa vida, eu acho que eu tenho que escrever alguma coisa agora sobre isso. E eu escrevi o meu primeiro livro, chama-se Nascer de Novo para Ser Feliz. É um livro em que eu falo da necessidade da reencarnação, nascer no corpo físico, e o lado psicológico. Não adianta nascer no corpo físico se você não nascer todos os dias. Então, é o nascimento físico e o nascimento psicológico todos os dias. Então, é um livro que tem várias edições e quando lançamos pela editora AM, foi um sucesso total. Que bacana, Boberg. A gente vai começando a ver. Depois desse livro, hoje já são quantos? Nós temos, ao todo, um é jurídico, ao todo nós temos 18 livros. Nós temos 2 pela editora Chico Xavier, lá de Belo Horizonte, em que nós escrevemos sobre o Evangelho de Tomé, que eu dou o nome de Elo Perdido, que é aquele evangelho que foi encontrado em 1945 em Nag Hammadi, no Egito, numa gruta. Descobriu-se o evangelho. E 56 obras gnósticas. E esse é que eu escrevi lá para a editora Chico Xavier. E escrevi A Solução Sim, com base no livro Agenda Cristã de André Luiz. Depois nós temos mais 15 obras, inclusive uma delas será motivo de palestra esta noite, pela editora M, lá do nosso companheiro Arnaldo. Ok, nós vamos então falar um pouquinho, daqui a pouco nós estamos com o primeiro bloco já praticamente no final, e nós teremos a oportunidade de ver o lançamento do nosso querido Boberg. Você está vendo aí na sua tela essa capa com o tema Seja Você Mesmo. É o lançamento que ele está falando um pouquinho, o desafio do autodomínio. É exatamente aquilo que o Espiritismo vem nos trazer para a gente poder se dominar. Não sai daí não, já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo, hoje apresentando o escritor, orador e dirigente espírita José Lázaro Boberg. Daqui a pouco retornaremos com a segunda parte e vamos continuar a falar da obra, dos livros, porque os livros têm trazido muitas instruções. Inclusive, vamos estudar um pouco com ele o Evangelho de Judas, que realmente tem sido um sucesso, onde as pessoas têm visto muita coisa. Não sai daí não, um pequeno intervalo, já retornaremos. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Você conhece a loja virtual da TV Web acaminhodaluz.com.br, especializada em DVDs e CDs espíritas? Acesse www.lojaacaminhodaluz.com.br e tenha a chance de conhecer e adquirir diversos títulos de palestras dos mais variados oradores espíritas. Adquirindo nossos produtos, você estará ajudando a Web TV acaminhodaluz.com.br a continuar com a missão de divulgar o Espiritismo. Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Queridos amigos da TV Mundo Maior, não disse? Era rapidinho, já estamos de volta com o programa ABC do Espiritismo. O nosso abraço carinhoso ao André Marusso, que dirige a nossa TV Mundo Maior, e um abraço carinhoso ao nosso querido Jeter, da Rádio Boa Nova. Também um abraço a toda a diretoria das casas André Luiz, que tem um trabalho magnífico representando o nosso movimento espírita. Hoje estamos com o orador, escritor,
dirigente espírita José Lázaro Boberg. Vem lá de Jacarezinho, Paraná. E nós vamos continuar a conversar nesse segundo bloco sobre as obras. Vamos voltar um pouquinho naquele livro que é o Evangelho de Judas. Como surgiu esse livro? Pois é, meu caro Sérgio. Quando eu lancei o Evangelho de Tomé, o Elo Perdido, houve uma movimentação muito grande, análises, porque nós estamos acostumados a pensar nos evangelhos criados pela igreja, pela teologia da igreja, os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. E quando surgiu um evangelho diferente, que era o evangelho de Tomé, lá pela editora Chico Xavier, então eu recebi muitas cartas, convites, fiz palestras em vários lugares e o livro continua sendo editado. E para se escrever esse evangelho, eu fiz um estudo sobre a filosofia gnóstica. O que é a filosofia gnóstica? Ela é uma linha cristã que já participava nos primórdios do cristianismo e ela interferia naquele movimento inicial. Porque no início do cristianismo, quando a pessoa diz assim, não, precisamos voltar às bases, que era todo mundo bonzinho, o cristianismo inicial. Não era. Era uma briga danada para um superar o outro. Então nós vamos encontrar os canônicos que são da igreja, nós vamos encontrar os evangelhos gnósticos. Nós tínhamos uma infinidade de evangelhos e cada um querendo impor a imagem de Jesus, a filosofia de Jesus. Então, como eu gosto muito do gnóstico, porque o gnosticismo, eu salvo os devidos exageros, a filosofia gnóstica tem muito conosco, com o espiritismo. Por exemplo, a igreja perseguiu os gnósticos em todos os meios, porque os evangelhos gnósticos eram tidos como apócrifos. A igreja não aceitava os apócrifos, né? Só aceitava os 4 evangelhos. E esses 4 evangelhos foi imposto, tinha que ser esses 4 evangelhos, e os demais não tinham credibilidade. Pois bem, então, como nós já tínhamos a experiência de estudo dos evangelhos gnósticos, uma filosofia que desenvolvia ao lado até da igreja, depois que eu escrevi o Evangelho de Tomé, muitas pessoas diziam para mim, mas você precisa escrever também sobre o Evangelho que foi encontrado agora. Porque o Evangelho de Tomé foi encontrado em 1945, lá em Nag Hammadi, no Egito. Este foi encontrado agora há pouco tempo também. Por que você não faz uma interpretação? Aí eu fui ver que a interpretação que eu daria ao Evangelho de Judas é uma interpretação gnóstica. Vou mostrar a diferença. Os gnósticos foram perseguidos pela igreja porque eles diziam que você não precisa de depender de padre, depender de bispo, depender de igreja, porque o reino de Deus está dentro de você. Você não precisa de um intermediário, de um cartorário para você carimbar, para você ir para o reino de Deus, que seria lá fora. Os gnósticos dizem, não, Deus está dentro de você. Você tem que desenvolver o potencial divino que você tem, porque o corpo, mais ou menos na linha do espiritismo, o corpo é um conglomerado molecular, é uma condensação de energia que amanhã se perde. Então a luta do gnóstico era para sair do corpo, é para deixar o corpo quanto antes, quer dizer, trabalhar para o aperfeiçoamento da alma e sair do corpo. E isso para a igreja era terrível. Como é que eles estão dizendo que não precisa ir para a igreja? Como é que não precisa ir procurar um padre? Nós somos os intermediários. Então a luta foi tirar os gnósticos, a ponto de que em determinada época as pessoas que seguiam o gnosticismo, os evangelhos gnósticos, foram expulsos, alguns foram mortos. Houve casos entre os cátaros, por exemplo, lá na França, que matavam, botavam os seguidores do gnosticismo em jaula, cortava a boca das pessoas. Enfim, foi uma catástrofe para o gnosticismo.
E esses evangelhos, diz que nada fica escondido, que um dia tem que aparecer, diz Jesus, né? Esses evangelhos estão aparecendo. Estão aparecendo e mostrando uma outra linha, uma outra visão de cristianismo. Não aquele cristianismo criado pela igreja, que é formado pela teologia, não o cristianismo que coloca Jesus como Deus, não o cristianismo que criou a Trindade, que um homem que nasceu de virgindade, tudo isso são mitos que já existia bem antes de Jesus. Então, nós fomos buscar no Evangelho de Judas também digamos, um líder gnóstico, porque as suas ideias são gnósticas. Então, para nós entendermos que Judas, segundo o evangelho encontrado, não foi um traidor, mas foi um companheiro de Jesus, nós fizemos um estudo pormenorizado. Entende? É muito amplo, mas possa ir saciando as suas dúvidas no nosso bate-papo. É verdade, Bomberg. E a gente vai percebendo que aos poucos a própria organização espiritual, ao longo de todos esses séculos, foi preparando o material para que nós recebêssemos no momento certo. E nada melhor do que agora nós recebemos esse material, já que nós avançamos bastante no campo da cultura, do entendimento, né, Bomberg? As coisas devem aparecer no devido momento. Quer dizer, anteriormente, não havia possibilidade, até por superioridade e força da política da igreja, não havia possibilidade dos gnósticos, por exemplo, trazer esta filosofia. Porque o Espiritismo fala dessa forma também, que o reino de Deus está dentro de você. E Jesus diz mesmo nos canônicos que o reino de Deus é semelhante a uma pérola escondida, há uma luz debaixo do alqueire, há uma sementinha de mostarda. Isto tudo vai desenvolvendo gradativamente, que quer dizer o desenvolvimento da luz da alma. Quando Jesus nos diz, desenvolva a sua luz, né? Cresça a sua luz, resplandeça a sua luz, ele está dizendo para nós que nós devemos dar plenitude a esse potencial divino que nós temos. O corpo é transitório, o corpo nós o usamos como um veículo para a nossa aprendizagem. Mas o importante é que quando deixarmos estas vestes físicas, o eu espiritual esteja com iluminação maior. Porque qual é o objetivo da encarnação? A perfeição. Lá na questão 132, Kardec diz, qual o objetivo da encarnação? Ele questiona os seus interlocutores espirituais e os espíritos respondem, é a busca da perfeição. Se nós aqui estivermos parados, sem produzir, nós estamos perdendo a nossa reencarnação. E aí chega o Evangelho dizer, desenvolva a sua luz, né? Desperta tu que dormes. Dormir não é dormir físico. Desperta que você que está alheio ao desenvolvimento espiritual. Você não está aqui para ser simplesmente um passageiro e não produzir nada. Da mesma forma, um aluno que entra na escola tem que no final mostrar resultado. E nós temos que mostrar resultado. Não porque seremos castigados por Deus, porque nós erramos, porque nós não fizemos. Porque nós temos que trabalhar e responder para a nossa consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Porque Kardec ainda pergunta isso. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quer dizer, nós somos julgados por nós mesmos. Quando? No momento da nossa maturidade. É verdade. E o Evangelho nos traz com muita perfeição essa questão do capítulo Sede Perfeito. Sede Perfeito. O Kardec responde isso. Ele diz isso. Claro que o espírito não vai ser perfeito igual a Deus. Se ele tiver a perfeição plena, ele vai ser Deus. Mas é uma perfeição relativa. Eu digo isso no meu livro, O Código Penal dos Espíritos, que é como se fora uma espiral. A cada desenvolvimento, a cada melhoria íntima, nós vamos criando uma curva nessa espiral, e a espiral é um símbolo que não fecha. Ela não fecha. Então, à medida que nós vamos eliminando as nossas imperfeições, mais nós vamos aperfeiçoando. Mas isto ninguém vai fazer por você. É verdade, Bomberg. E a gente percebe também a elasticidade que a doutrina espírita traz com referência a essa temática bastante variada, onde nos convida a pensar. Pensar. O grande objetivo nosso, na realidade, é pensar. Nós não podemos deixar parado as nossas possibilidades,
porque nós nascemos para dar conta da nossa administração. Lembra da parábola dos talentos, que diz que um senhor deu a um 5, outro 2 e outro 1 talento? Na realidade é uma simbologia. Deus não nos dá, digamos, para você 5, para um 2 ou para outro 1. Nós trazemos, fruto do nosso trabalho em vidas passadas, nós trazemos determinados talentos, que não é talento dinheiro, mas desenvolvimento do nosso eu. E assim, cada um, ao trazer o talento, deve lutar para desenvolver, para crescer. Tanto a parábola diz que um devolveu 5, diz que tem aqui mais 5. Quer dizer, lá é sentido de moeda, mas é você com a tua consciência. Eu nasci assim e eu vou deixar a minha existência física com mais talentos. É verdade. Boberg, vamos falar um pouquinho, o tempo passa muito rápido, já estamos quase no finalzinho do segundo bloco, vamos falar um pouquinho, seja você mesmo, o desafio do autodomínio. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa obra que você está lançando. Pois é, esta obra, meu caro Sérgio, muito embora ela possa ser lida independente, mas eu digo que ela é uma continuidade do pensamento do livro que eu lancei, o anterior, que é Peça e Receba, o Universo Conspira a seu favor. É uma obra que eu trabalho o espiritismo e o lado psicológico, a psicologia. Porque nós, como espíritas, precisamos ouvir Kardec. É preciso acompanhar a ciência. E a psicologia vem nos oferecendo informações extraordinárias que nós precisamos acoplar ao espiritismo. Porque o espiritismo é uma proposta filosófica, não é algo acabado. Muita gente pensa que é uma proposta filosófica acabada. Não, é para nós filosofarmos em cima. E nesse sentido a psicologia vem dando para nós subsídios extraordinários. Kardec diz que nós temos que acompanhar a ciência. E a psicologia, com o seu avanço, vem nos aclarando muitas coisas que nós entendíamos como místico. Então eu escrevi o livro Peça e Receba, que hoje é um sucesso nacional, é vendido em todo o Brasil, alcançando pontos de destaque. E depois de escrever essa obra, eu resolvi lançar uma outra também na linha psicológica, que é importantíssimo, né? Seja você mesmo. Porque às vezes copiar os outros é mais fácil. Às vezes seguir os outros é mais fácil. Só que nós temos que ativar aquilo que nós temos dentro de nós, o eu espiritual. Nós vamos encerrando a nossa entrevista. O tempo realmente foi cruel no dia de hoje. Uma entrevista belíssima com o programa ABC do Espiritismo. Até a semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.